Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula, então, nós continuaremos a criação do serviço REST com o banco de dados e nesta parte nós vamos tratar propriamente da criação do serviço em si. Então vamos ao código. Então na aula anterior a gente criou um DAO aqui que vai simular uma lista em memória simulando o banco de dados. Tá? E quando a gente inserir o banco de dados, a única modificação que nós teremos na nossa aplicação será nesta classe. Tá? E agora vamos criar o serviço. Então, uma nova classe Java, que eu vou chamar então de serviço pessoa, tá? Dentro do pacote br.edu.ifsu.serviços. Bueno, então aqui eu vou implementar a interface serializable, tá? E eu vou dizer que esse cara aqui é um arroba stateless, tá? Então ele não vai guardar estados, tá? E o PFB dele, então acesso a essa classe aqui, vai ser pessoa, tá? E você pode ver que dele já está reclamando aqui, olha só, configurar o serviço REST usando a especificação do Java EE. Então coloquei arroba stateless, arroba path, tá? Ele vai estar aparecendo aqui nessa opção, tá? De configurar o REST usando a especificação do Java EE 6, tá? Para fazer isso, ele vai criar essa classe aqui, ó, org netbeans application, que é uma classe chamada application config. E aqui eu só mudo o nome para serviços, tá? Que daí a gente chama no URL a partir de serviços. Tá? Então, olha só, eu tenho que ter aqui, tá, dois atributos, tá? Um pessoa DAO, que eu chamo de DAO, e eu vou ter que ter uma instância também do GSUM, tá, para eu poder utilizar, tá? Eu vou refatorar, vou encapsular os campos, tá? Aqui eu vou dizer também se GSUM vai ser final, tá? Para não precisar modificar ele. Tá, e agora eu vou inicializar aqui ela, né? Public serviço pessoa, tá? Devo dizer que meu GSUM vai receber um new GSUM. E fecho aqui o construtor. Bueno. Então agora a gente já tem, também eu tenho que colocar aqui no pessoal DAO, como ele é um EJB, tá, eu tenho que colocar a anotação @EJB, né? Isso aqui está dizendo que ele é EJB, esse é @singleton, e aqui eu estou dizendo então para o servidor instanciar ele automaticamente para mim. Tá? Bem, então a primeira coisa que a primeira providência, né, que eu teria que tomar, tá, eu vou criar aqui, então, um método público, tá, que retorna um response, tá, que eu vou chamar de lista pessoas. Então esse response aqui é uma resposta, tá, do JAX-RS, tá? E daí a gente, nessa lista de pessoas, eu vou tentar fazer o seguinte, ó, try, tá? Eu vou tentar recuperar. Eu vou criar aqui uma lista, olha só, um list, tá? De java.util de pessoa, que eu chamo de lista. E ele vai acessar então o meu DAO e o método getLista, tá? E daí se deu tudo ok, né, eu consegui acessar esse DAO getLista, eu vou retornar lá para quem está tentando acessar um response, tá? E daí o método ok. E eu vou dizer que eu vou enviar uma entidade, que nesse caso aqui eu vou acessar assim, ó, JSON, tá? Que é aquela biblioteca que eu peguei, to JSON, vou transformar em JSON aquele elemento lista, tá? E daí chama o método build para ele gerar então esta resposta. Isso se deu tudo certo, né? E daí caso tenha ocorrido alguma coisa errada, olha só, exception e, vou disparar uma exceção, tá? E daí eu vou retornar então um response, tá? E daí o status dele eu vou passar, né? Response.status, né? E daí o not found, que daí basicamente ele vai retornar então o erro 404. Eu vou mandar ele fazer um build nessa resposta. Então o que eu estou fazendo? Estou dizendo, ó, deu tudo certo,
eu retorno a response ok, vai ir o código 200 lá, o cara sabe que deu tudo certo. Deu algum problema, ele retorna então o erro 406, né? Not found, né? 404 not found. E daí eu tenho que declarar como que eu vou acessar isso aqui. Eu vou acessar então arroba via get, tá? E eu vou dizer, olha só, que a minha aplicação vai produzir, ó, produces, tá? O que ela vai produzir? Application barra JSON, tá? E eu também posso definir a codificação. Vou dizer que o char7, olha só, char7 vai ser então ISO traço 8859 traço 1. Então o que isso aqui eu estou garantindo? Tá? Eu estou garantindo, então, se tiver uma acentuação no nome do cara, por exemplo, João, né? Então ele vai retornar, vai reproduzir esse JSON, né? Tudo bonitinho. E onde que eu acesso lista pessoas? Eu vou colocar aqui um arroba pf, tá? E daí eu vou dizer que esse cara aqui ele acessa então lista. Então ele vai acessar lá barra pessoa, barra lista, né? Vai retornar esse método com a lista de pessoas. Tá bem? E daí nós temos também, eu preciso de um método, tá? Que ele retorne uma pessoa de um determinado ID, tá? Então eu vou criar um método público que retorna um response, que eu vou chamar de localizar, tá? Response, né? Que eu vou chamar de localizar, tá? E ele recebe, tá, um integer ID por parâmetro. E daí da mesma maneira eu vou fazer um tratamento, então try, tá? E eu vou retornar então response.ok, tá? E daí dele, não, response, né? Dele eu vou pegar então uma entidade, que seria o quê? DAO.findById, aliás, DAO.localizar, né, por ID, e o ID que eu peguei e mando ele fazer um build nessa resposta, tá? E caso ele caia, né, num controle de exceções, exception e, tá? Daí eu faço retorno, então response.status, né? E o status que eu quero que ele retorne, response.status.notfound, tá? E o método build. Tá? E aqui coloco ponto e vírgula. Além disso, então, isso aqui seria a lógica, né? Então agora eu tenho que dizer que esse cara vai acessar por get, tá? Eu vou também dizer que ele vai produzir, que eu só vou copiar para não ter que escrever tudo isso aqui de novo, né? Ele vai produzir então application e JSON, tá? E no path dele, @path, tá? Eu vou dizer que ele vai acessar então o tal. Eu tenho que passar então barra pessoa, né, daí o ID e aqui um @pathparam, @pathparam, tá? E esse pathparam vai se chamar então ID. Tá prontinho o meu método. Tá? Bueno, agora a gente vai produzir, tá? Um método que vai ser executado por post, tá? Então eu vou criar um método público que retorna um response, sempre retorna uma resposta, tá? Que eu vou chamar de adicionar. Tá? E daí ele vai receber uma pessoa por parâmetro. E daí dentro do bloco de controle de sessões, então eu vou colocar aqui, ó, return response.ok.entity, tá? E daí eu vou chamar o DAO método inserir insira objeto, tá? E daí faço um build, gera uma resposta. De caso ele caia no controle de sessões, catch exception, né, deu algum erro, né? Eu retorno então response.status, tá? Response.status e devo dizer que o status vai ser então o not found. E daí eu mando ele gerar um build. Tá? E daí eu tenho que colocar as anotações. Nesse caso aqui, o dicionário vai responder então no verbo post.
tá? E daí ele vai produzir, ele produz, tá? Application JSON e também consome esse mesmo tipo de dado. Tá? Então é importante eu dizer para o meu método, né, o que ele vai consumir. Nesse caso aqui é JSON também, tá? E daí o método para atualizar, tá? Vou até copiar esse método aqui. O método para atualizar, ele seria a mesma coisa, tá? Então no lugar de adicionar eu vou colocar atualizar, tá? E no lugar de inserir eu vou colocar atualizar, tá? E daí ele também produz e consome tudo com JSON, e nesse caso aqui ele seria então o método put, tá? que eu acessarei. Tá? E daí por fim, né, nós teríamos o método delete. Tá? Então esse método delete seria então um método também público, tá? Que retorna um response, que eu vou chamar de remover. Tá? E daí ele vai receber por parâmetro o ID de quem que ele quer remover. Né? Ele recebe por ID quem quer remover. E daí eu vou chamar aqui, ó, então, try, tá? Então eu vou tentar fazer o if, então, dá o ponto remover o ID. Então, se ele conseguir remover o ID, daí eu coloco um return, tá? Response, ponto ok, ponto build, né? Então conseguiu remover com sucesso, tá? E daí no bloco de cat, tá? Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Não, aqui tá tudo bem. No bloco de cat, tá? Daí eu vou, caso ocorra alguma exceção, tá? Daí eu vou retornar então o status aqui not found. Vou até copiar a linha aqui. Retorna o status not found.build, tá? Digamos se ele cair aqui deste, tá? Eu vou colocar aqui um return também, né? Caso ele saia desse bloco de try, né, por algum motivo, né, eu vou retornar daí status not found. E de como que eu acesso ele, tá? Então eu vou acessar aqui vou colocar @delete, tá? @path, e de no path eu vou colocar aqui barra remover barra e daí o parâmetro id, tá? E aqui eu coloco @pathparam, tá? Um pathparam chamada id. Então, meus métodos, então, nós temos aqui a lista de pessoas que retornam uma lista, o localizar que eu passo um ID e retorna uma pessoa com aquele ID, o post que eu passo uma pessoa adicionando no banco, o put que ele recebe uma pessoa e atualiza, e o delete, né, que ele vai receber um ID e vai remover, né, do banco esta pessoa. Vamos ver aqui. Aqui eu vou remover esse. Tá? E daí o que acontece? Né? Então nós vamos agora, precisaremos testar na próxima aula. Certo, pessoal? Então, por enquanto é só isso aqui. E daí na próxima aula a gente vai tentar testar então a nossa API com o Postman.